Que diz a palavra nessa manhã, que Deus colocou em nossos corações: crédito. E eu fiz a pergunta para vocês. Você, olhe para a pessoa que está ao seu lado e repita essa pergunta. Você, ou você, irmão? Você, irmã? Você, vizinho? Você, vizinha? Você tem crédito com Deus? Mais uma vez, você tem crédito com Deus? Eu não quero que você responda nada. Eu quero que você fique calado e responda a você mesmo. A pergunta que eu vou fazer agora: você tem crédito com Deus? Não quero que você diga amém, porque pode ser que você diga amém, mas não tem crédito. Você tem crédito com Deus? A Bíblia diz crédito. Crédito, querido, significa confiança. Crédito significa fidúcia. Crédito significa uma soma de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Crédito significa respeito que você tem das pessoas, do comércio, do seu bairro e da sua cidade. Será que as pessoas do comércio do seu bairro, do bairro onde você mora, os comerciantes, confiam em você? Você tem crédito com eles? Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no outro homem e faz do braço da carne a sua esperança. Será que essas pessoas, onde você mora, no seu bairro, eu estou falando dos comerciantes, dono de padaria, dono de loja de roupa, dono disso, de sapataria, dono da conversa fiada da pastora ali com Viviane, eu estou perguntando a você o seguinte: será que você tem crédito na sua rua? Será que você é capaz de mandar alguém ali no comércio, na loja de material de construção, ou na loja, na sapataria, ou na loja de veículos, ou na padaria, e dizer assim: olha, diga a seu fulano, que é o dono, que me mande um carro aqui para casa, que depois eu passo lá para pagar. Ou manda um par de sapato de número tal, ou manda uma camisa, um terno para cá, que depois eu passo para acertar. Será que você tem esse crédito no comércio? Porque no momento que você perde o crédito do comércio, há muito tempo, você que perdeu o crédito com os homens, há muito tempo você já perdeu o crédito com Deus. Porque no momento que você tem crédito com Deus, se cumpre em você aquilo que está escrito em Josué capítulo 1:5: ninguém te resistirá. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Não adianta responder amém, que quando eu terminar você vai chorar, porque não tem. Fique calado e joga para dentro de você. A Bíblia diz que Adão tinha muito crédito com Deus. Adão tinha tanto crédito com Deus que Deus já o tinha criado à sua imagem e à sua semelhança, e colocou no Gan Eden, no jardim do prazer, para que ele pudesse dominar sobre todo o planeta Terra, governar o planeta. Tinha muito crédito com Deus. Adão tinha tanto crédito com Deus que diz a palavra que prevalece que todos os dias, na hora nona para os judeus, às 3 horas da tarde, 15 horas, o Senhor Deus comparecia. O Senhor Jesus, no caso é o Senhor Jesus, são as chamadas manifestações do Senhor Jesus em carne, antes dele nascer. Teofanias, no grego da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Todos os dias, 3 horas da tarde, a hora nona, o Senhor Jesus comparecia pessoalmente ao jardim do Éden para bater papo com Adão. E ele tinha demarcado um local, ele tinha estabelecido um local. Neste local, no jardim, todos os dias eu vou comparecer 3 horas da tarde para conversar com você, porque o Senhor criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para ter intimidade com o homem, e o homem tem intimidade com Deus. E Adão tinha tanto crédito com Deus, que Deus auscultava.
Já viu um médico auscultando o coração de alguém? Já viu um cardiologista com o estetoscópio auscultando o coração de alguém? Deus auscultava o coração de Adão. E no momento que Deus estava auscultando o coração de Adão, que tinha tanto crédito com ele, Deus viu que o coração de Adão estava constrangido, estava triste, e aquilo estava declarando a Deus que é porque ele estava só. Todos os seres que foram criados por Deus tinham pares, o macho e a fêmea. E o homem estava sozinho, estava solitário, por isso estava triste. E ele tinha tanto crédito com Deus que Deus criou a mulher para alegrar o coração de Adão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. A esposa vem do Senhor e ela existe para alegrar o coração do varão. E o varão está na terra para honrar a sua esposa, para cuidar dela, para alegrar o coração dela e para fazê-la feliz. Porque quando ele a faz triste, o Senhor não ouve as orações dele. Adão tinha muito crédito com Deus. Adão tinha tanto crédito com Deus, que Deus deu a Adão a faculdade, o privilégio, a responsabilidade de nomear todos os animais existentes no planeta. Dar nome aos animais. E a inteligência de Adão não era como a inteligência do ser humano gênio hoje, que é mais ou menos 15% da inteligência que funciona. A dele funcionava 100%, plenamente. E ele começou a nomear os animais pelas características de cada um. Deus fez os animais desfilarem na frente de Adão para que ele colocasse nome em cada bicho. Olha para a pessoa que está ao seu lado, isso é que é crédito, irmão. Isso é que é crédito com Deus. E aí o que é que acontece? Vem um animal de lá e se dirige até Adão, chega na frente de Adão, esse animal começa a passar entre as pernas de Adão com a cauda levantada e a se roçar na perna de Adão. E Adão olha e diz, seu nome vai ser Gatum, que em português é gato, ou seja, aquele que fica se roçando no homem. Isso que é Gatum. Aí depois veio um outro animal e correu e se jogou em cima de Adão, levantou as patas, colocou as patas no ombro de Adão e juntou o seu coração ao coração de Adão. E Adão chamou aquele animal de Caleb, que significa, Caleb vem de leve, que é coração, aquele que juntou o seu coração com o coração do homem. Por isso que se diz que o cachorro é o melhor o quê? Amigo do homem. Você vê que coisa maravilhosa. A diferença entre aquele que tem a sensibilidade das coisas de Deus e aquele que tem a sensibilidade das coisas do mundo. Ontem se completou 100 anos do nascimento de Vinícius de Moraes. E uma das palavras, uma das frases de Vinícius de Moraes, baseado nisso, que o cachorro é o melhor amigo do homem, era o quê? O uísque é o melhor amigo do homem, porque o uísque é o cachorro engarrafado. Imagine. Vinícius de Moraes. Não sabe ele que aqui no sertão da Bahia, de onde a cultura fluiu e continua fluindo, que baiano não nasce, estreia, cachaça, moça bonita, filha de uma cana torta, quem se apaixona por ela, apanha na cara e não se importa. E observe que ele foi dando nome a cada um dos animais, de acordo com as características dos animais. Que inteligência extraordinária, quanto crédito com Deus. Mas um dia, Adão cometeu o maior de todos os pecados. E que não só foi ele que cometeu. A igreja do Senhor Jesus, no século 21, nos nossos dias, o povo chamado povo de Deus, continua cometendo o mesmo pecado que Adão cometeu há quase 6.000 anos atrás. Diga, Adão cometeu? Adão cometeu o pecado de não confiar na palavra de Deus.
É o mesmo pecado que você comete diariamente. Você não confia na palavra de Deus. Está escrito, mas você não confia. Você confia no deputado, você confia no vereador, você confia no seu amigo, você confia no homem, embora a Bíblia diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua esperança. Confiai, pois, no Senhor. Se você tem um problema, querido, confie no Senhor. O cancioneiro diz isso. Se você tem um problema e não pode, seja qual for, se for doença ou fome, falta de água ou pão, seja qual for, Deus resolve. Deus resolve o meu problema, na terra, no mar, nos céus. Nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve. Adão, usando da faculdade do seu arbítrio, da capacidade que Deus deu a cada um de escolher os caminhos que deseja seguir, com Deus, ou sem Deus, ele cometeu o maior de todos os pecados, o pecado de não confiar na palavra de Deus. Se Deus diz que é para você fazer isso, é para fazer isso. Deus diz que não é para não fazer, é para não fazer, querido. Não tem que se discutir. Estão entendendo bem? Ele cometeu o pior. Deixa a irmã terminar de pregar ali para outra ali, que a gente continua. Terminou aí, querida? Então, olhe bem. Então, ele cometeu o pior de todos os pecados, o pecado de não confiar na palavra de Deus. E no momento que ele cometeu esse pecado, ele perdeu o crédito com Deus. Ele se tornou desacreditado de Deus. E quando alguém se torna desacreditado de Deus, o preço a pagar é muito caro. E você vai sofrer o revés desse seu pecado, que é terrível, que vai te explodir e vai explodir a tua família. Observe você que ele foi expulso da presença do Senhor. Foi expulso do jardim do Éden. E ele passou a ganhar a vida através do suor do seu próprio rosto. A mulher também recebeu o justo pagamento pelo seu pecado de induzir o homem a desobedecer a palavra de Deus. E os seus filhos, o que é que aconteceu com os seus filhos? Caim, o seu filho, matou o irmão Abel, porque ele perdeu o crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? A pergunta é: você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Abraão tinha muito crédito com Deus. Abraão vivia no reino de Mari, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, naquela região dos caldeus, de Ur da Caldeia. E vivia no meio de um povo que adorava a deuses pagãos falsos, de madeira, de cobre, de ferro, de chumbo, de pau, de ouro e de prata. E o pai de Abraão, ele tinha uma loja que vendia essas imagens, como se vende imagem nas terras do Brasil, para tudo quanto é tipo de coisa. Tem a senhora que cura os olhos, tem a senhora que cura o pé, tem a senhora que cura o coração, tem a senhora que cura a dor de cabeça, tem a senhora que faz isso, tem um senhor que faz aquilo. Eles têm vários deuses, falsos deuses, deuses fajutas, que não fazem nada, porque não fizeram nada por eles antes de morrer, quanto mais agora que estão ardendo nas quintas das forças dos infernos, porque morreram sem Jesus. E Abraão, ele vivia ali, não conhecia o Deus verdadeiro,
Não sabia que existe um só Deus único, poderoso, todo-poderoso, Senhor dos céus, da terra, dos mares e de todos os lugares. Mas um dia o Senhor veio sobre a vida de Abraão. E a Bíblia diz que assim como Deus faz com o ribeiro de águas, faz com o coração do homem. Por onde quer que Deus queira, Deus inclina. E Deus inclinou o coração daquele homem sensível, um homem que não concordava com aqueles deuses estranhos, que não concordava com aquele tipo de vida, daquela bacanal que o povo fazia, daqueles carnavais, da festa da carne. O homem que era espiritualizado, embora não conhecesse a Deus. E Deus veio e fez uma aliança com Abraão. E Deus disse: Abraão, você saia da tua terra e da tua parentela e vai, abandona esse povo, sai do meio dessa multidão que não vale nada, dessa raça podre e egoísta, e vai para um lugar completamente separado que eu vou te mostrar. E Abraão saiu da sua terra e saiu do meio da sua família, movido pelo Espírito de Deus. E só Abraão, somente Abraão, que tinha tanto crédito com Deus, recebeu das mãos de Deus. Só ele, em toda a história da humanidade, recebeu das mãos de Deus a escritura pública de doação do território da sua futura nação, a terra de Israel, hoje o país de maior acentuação democrática em toda a superfície da terra. Porque Abraão tinha crédito com Deus. Porque Abraão tinha tanto crédito com Deus, Deus o transformou em o pai da fé e o chamou Abraão o amigo de Deus. Meus queridos, Abraão tinha tanto crédito com Deus que o Senhor Jesus ainda não tinha nascido em carne. Ainda era o Senhor Jesus, o Deus Filho, morando lá no céu. Mas ele veio pessoalmente, materializado em carne, para se dar a conhecer a Abraão. E se apresentou a Abraão com o nome de Melquisedeque, de rei de justiça, Melquisedeque, rei da paz. Se apresentou a Abraão. Nós estamos lendo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, nós vamos ver Isaías falando deste homem, que é o príncipe, que é o rei da paz, Yeshua HaMashiach, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Sar Shalom, Príncipe da Paz. E no momento que o Senhor Jesus se apresenta a ele, a unção que sai do Senhor Jesus era tão grande para cima de Abraão, que Abraão entregou o dízimo de todas as coisas que ele possuía ao Senhor. E a Bíblia diz: e ele, Abraão, deu o dízimo de tudo. Hoje pela manhã, eu estava aí no mini gabinete. Isso está em Gênesis capítulo 14, verso 20b. Gênesis capítulo 14, a parte B do versículo: e deu-lhe o dízimo de tudo. Em Hebreus capítulo 7, verso 1 e 3, Shaul Shalia, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, essa epístola, para os judeus messiânicos, os judeus que creem que Jesus é o Messias, a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso de 1 a 3, assim está escrito: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Abraão tinha muito crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? A Bíblia diz que Enoque
que no livro do meio-irmão do Senhor Jesus, que se tornou apóstolo de Jesus, um daqueles que queria matar Jesus jogando das montanhas de Nazaré para baixo, irmão de Jesus, meio-irmão, porque era filho de Maria com José, e Jesus era filho de Maria com o Espírito Santo. E é Judas, que escreve a sua epístola, que só tem um capítulo. E Judas, nesse único capítulo, que é um capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo de número 14 do livro de Judas, Judas escreve: Enoque era o sétimo depois de Adão, e ele era profeta de Deus, e ele tinha tanto crédito com Deus, que ele profetizou que Jesus ia voltar para buscar a sua igreja. Enoque tinha tanto crédito com Deus, queridos, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, em hebraico andava de mãos dadas com Deus. Ele andava segurando nas mãos de Deus. Aliás, o cancioneiro gospel, viu, Pedrinho? Na sensibilidade do Espírito, ele viu isso. Eu acho que ele estava olhando para Enoque lá no passado, quando ele segura nas mãos de Deus e vai segurando. Você observe que já naquela época o homem tinha tanto crédito com Deus, tanta intimidade com Deus, que andava para cima e para baixo de mãos dadas com Deus, Pedrinho. E Deus o fez profeta. Olhe bem, Judas tem a revelação do Espírito Santo que ele, Enoque, era o sétimo depois de Adão, e 7 é o número de Deus. Você veja que ele já veio preparado para estar em intimidade com Deus. Se você está intimamente ligado a Deus, você tem crédito com Deus. E ele andava de mãos dadas com Deus, e por isso Deus encheu da sua presença, encheu do seu espírito e fez dele um profeta. E por essa razão o Senhor revelou há 6.000 anos atrás o que ia acontecer em nosso tempo, 6.000 anos depois, cumprindo assim a sua palavra, que está no capítulo 3, verso 7 do livro do profeta Amós: eis que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ele era profeta de Deus, doutor Alda Veloso. Por quê? Porque ele estava intimamente ligado com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus, igreja? Igreja, você tem crédito com Deus? Noé tinha muito crédito com Deus. Noé tinha tanta intimidade com Deus, que no momento que Deus resolveu destruir todo ser humano que habitava no planeta Terra, matar todo mundo, Deus resolveu retirar dessa matança Noé, porque Noé tinha muito crédito com Deus. Noé era intimamente ligado a Deus, e para ser intimamente ligado a Deus, você tem que ter tempo para Deus, irmão. Você tem que gastar tempo com Deus, você tem que dedicar a sua vida a Deus. Você tem que procurar ser fiel ao Senhor em todas as coisas, fiel no corpo, fiel na alma e fiel no seu espírito. Você tem que estabelecer momentos de adoração. Se ele estabelece ao primeiro homem na terra o momento de encontro dele com aquele homem, Adão, ele estabeleceu comigo e com você. Eu fiz um pacto com ele, um pacto de intimidade com ele. Eu disse: olha aqui, no meu dia,
Eu vou ter um encontro com você logo quando eu acordo. Volta de 6 horas da manhã, quando eu volto da minha caminhada, eu quero parar para ter um encontro com você, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para comer a tua palavra, para cantar louvores a ti. Logo de manhã cedo, quando chegar meio-dia, no meio do dia, eu quero também ter essa comunhão com você. Quando chegar 3 horas da tarde, no meio da tarde, eu quero ter essa comunhão com você. Quando chegar 6 horas, eu quero parar também para te buscar, no entardecer. E na hora de eu dormir, eu quero também te procurar, eu quero também te adorar, eu quero te buscar, irmãos. Você tem crédito com Deus? E aí o que é que vai acontecer? Deus vai te honrar de uma maneira extraordinária, porque Ele nos criou para ter intimidade conosco, para ter relacionamento conosco. Para isso que Ele nos criou. E Ele é carente do nosso afeto, Ele é carente do nosso amor, Ele necessita do nosso amor, da nossa busca intensa para com Ele. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi abre a boca e diz: como o cervo, como a corça, brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Há uma necessidade de você estar almoçando, você vai com fome, vai se preparar para almoçar, você vai fazer alguma coisa, mas que você foge e vai correndo e se esconde, seja no seu quarto, seja no lugar onde você reservou para Ele, e diz assim: esta é a hora de eu te adorar. E Deus não tem prazer de acordo de tolos, de abestalhados. É melhor que você não vote nada com Ele do que você vote e não cumpra. Como tem pessoas que estão na igreja, servo de Deus, lastimando com problema, com filhos com problema, com genros com problema, com noras com problema. Por que acontece isso? Porque você não tem intimidade nem crédito com Deus. Você está preocupado no seu dia a dia, você está preocupado com o seu emprego, você está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com a família, você está preocupado com isso, com coisas passageiras, transitórias, que vão ficar aqui, mas não está preocupado com a sua eternidade com Deus, em construir um edifício. No momento que você se volta para Ele, no momento que você cumpre a determinação dEle, olha que eu comecei dizendo, o Espírito Santo está falando com vocês, o maior pecado de todos os pecados é o pecado de não confiar na palavra de Deus. E quando você não confia, você não cumpre. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão tiradas, acrescentadas. Mas você não crê nisso. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Noé nunca foi marceneiro, Noé nunca foi carpinteiro, mas Noé tinha tanto crédito com Deus e tanta intimidade com Deus, que ele profissionalizou-se pela fé. Noé, como o evangelista Maurício, nunca foi carpinteiro, nunca foi nada de madeira, mas na hora que o Espírito Santo precisou dele para fazer isso aqui, para fazer qualquer coisa de madeira, ele se profissionalizou pela fé. Ele pegou o martelo, pegou os pregos e fez. Você tem crédito com Deus? Quem sabe muitas pessoas podem ter se levantado como se levantou, quem sabe até dentro da família dele, quem sabe eu não sei, o Espírito Santo é que sabe, como se levantou com Noé. Você é um abestalhado, rapaz. Ficar 100 anos aí construindo esse barco de madeira, isso não vai funcionar. Quem sabe disseram também para Maurício: vai perdendo tempo, ninguém nem reconhece que você está fazendo trabalho, você vai para lá feito um idiota. Quem sabe, eu não sei. Quem sabe é o Espírito Santo. Quem sabe, se não foi assim que a família disse para ele, para tirar ele do projeto de Deus, não sabendo que você não está aqui fazendo nada para Bispo Átila nem para Bispo Maílde. Você está construindo um edifício que você vai morar lá na eternidade com material que se manda daqui, rapaz. Glória a Deus. Você tem crédito com Deus? Noé tinha tanto crédito com Deus que na hora da matança de todo ser vivo na terra, gente ou bicho, através do dilúvio, Deus preservou a vida de Noé e a vida da família de Noé. E se você tiver crédito com Deus, igual Noé tinha, Deus vai lhe preservar também
como ele declara na palavra dele, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para atacar e destruir os que habitam na terra. Se você tem intimidade com Deus, se você tem crédito com Deus, na hora que o anticristo assumir, que for decretada a grande tribulação na terra, eu já não estarei aqui. E se você tiver crédito com Deus, você também não vai estar aqui. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Eliel Hanavi. Se vocês estudarem a palavra de Deus com carinho, vocês vão aprender uma coisa que é costume do povo judeu durante todo o tempo que eles existem. Sempre um judeu, quando se apresenta, apresenta-se com o nome do pai dele. Quem é você? Como é seu nome? Quem é você? E eu respondo, Ani Átila Ben Haim. Eu sou Átila, filho de Jaime. E ele pergunta a você, quem é você? Você diz o nome de seu pai. Ele se apresenta assim. E você vai ver que no momento que a Bíblia descreve cada profeta, ele diz o nome do pai do profeta. Mas quando chega em Elias, Eliel Hanavi, ele era tão especial para Deus, que Deus não queria caracterizar ninguém na terra como pai dele, a não ser Deus, o Pai do céu. Diz, Elias que habitava em Tisbe, Elias que morava na cidade de Tisbe, Elias o Tisbita, porque o pai dele, que tomou ele para si, era o Senhor. E Elias tinha tanto crédito com Deus, Elias tinha tanto crédito com Deus, que no momento que ele desafia o rei Ahabe e a rainha Jezabel, e que a rainha que mandava naquele rei, que era um banana, determina a morte de Elias, e manda 50 soldados, comandados por um capitão, para prender Elias e trazer Elias para matar. Elias estava no Carmelo, ele morava no Carmelo, ele morava em Ar Kerenela, no Kerenela. Ar em hebraico é monte, Kerenela, os vinhedos de Deus. Ele morava no monte dos vinhedos de Deus, tinha muito pé de uva lá, e ele ficava chupando uva o tempo todo, porque está escrito na Bíblia, querido, em Isaías capítulo 1, verso 19, se você tem crédito com Deus, se você tem intimidade com Deus, se quiser de me ouvirdes, comereis o melhor que existe na terra. Ele morava ali no Querenel, ele morava no Carmelo, ele estava ali, e vem aqueles reis querendo se vingar do que ele fez contra Jezebel e Acabe, e o rei da descendência desses reis manda matar o homem. Vai, prende esse cara. Chega lá 50 soldados e um capitão. E o capitão olha para ele, para identificar ele, diz, você é homem de Deus? E ele disse, eu sou homem de Deus. Desça fogo do céu. E ele tinha tanto crédito com Deus, que o fogo desceu para o céu e matou 51 homens. E o rei mandou mais 51, o capitão mais 50. Segundo. E eles procederam da mesma coisa. Esse capitão procedeu. Você tem crédito com Deus? E Elias tinha tanto crédito com Deus, querido. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você está entendendo o que o Espírito Santo está pregando hoje? O Espírito Santo está ensinando a você que o reino de Deus é como um grande banco. Se você não depositar crédito nesse banco, você não vai poder sacar nada. Você está sendo um abençoado, dê um glória a Deus, levante as mãos para o céu e diga glória a Deus. E eu vejo, naquele momento em que vem o segundo capitão, com mais 50 homens, para prender o profeta Elias, e eu vejo como se Elias pegasse
o seu cartão de crédito, a sua tarjeta magnética e passasse ali na caixa eletrônica do Carmelo. Passou assim, ó, na caixa eletrônica do Carmelo, e apareceu aquele montão de crédito no banco de Deus. Eu falei, pode mandar em fogo. E mais 51 tombaram, porque Elias tinha muito crédito com Deus. E quando você tem crédito com Deus, seja as pessoas mais humildes, seja a pessoa mais elitizada, seja os poderosos da terra, eles vão temer e respeitar você. Você tem crédito com Deus? E naquele momento em que vem o terceiro capitão com mais 50 homens, o capitão se aproxima de Elias, diz a palavra de Deus, se jogou no chão de joelhos com o rosto em terra e disse, homem de Deus, tenha piedade da minha alma, preserve a minha alma, não me mate, não me destrua. Se você tem crédito com Deus, os poderosos da terra vão te respeitar e vão te temer. Você tem crédito com Deus? Será que você tem crédito com Deus? Elias tinha tanto crédito com Deus, querido, tanta intimidade com Deus, que o Senhor Deus não aguentou mais. Ele, Deus, não aguentou mais de tanta saudade de Elias, e de Elias estar no planeta Terra, e ele lá no céu, no terceiro céu, tão longe, que ele disse, eu não aguento mais, Elias, de ficar longe de você, eu quero intimidade com você, eu quero você coladinho comigo, Elias, e por essa razão se prepare, que eu vou mandar a minha limousine celestial te pegar na terra, para te trazer para aqui. Glória a Deus. Você tem crédito com Deus? Davi tinha muito crédito com Deus. Davi tinha tanto crédito com Deus, que ele era discriminado pela família. O pai e a mãe de Davi e os irmãos não queriam saber dele. Ele era considerado o lixo da família, pelo fato de simplesmente ter nascido com cabelo de fogo, com cabelo vermelho, por ser ruivo. Eles odiavam Davi e queriam que Davi morresse para tirar aquela vergonha da família. Porque para os judeus da época de Davi e para os judeus de qualquer época que estudam a Bíblia, Deus fez Adão do barro da terra. E talvez você nunca nem despertou para isso, irmão. O barro é vermelho, então Adão era ruivo. E através de um ruivo, toda a desgraça entrou no mundo. Então quem era ruivo em Israel, na época de Davi, era motivo de maldição. E por isso ele era segregado. Os irmãos todos estavam na cidade, ele estava abandonado lá. E ao invés de ele ficar igual você, fica se lastimando e murmurando na presença de Deus, e dizendo, Deus não me ouve, eu oro, Ele não quer saber de mim, eu estou desempregado, eu estou precisando pagar isso, eu estou sem dinheiro, eu não posso ir para a igreja, estou com um sapato furado, eu não tenho roupa nova. Ao invés de ele estar fazendo o que você faz, glorificando ao diabo, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10:10, que eles foram destruídos pelo diabo, porque murmuraram contra Deus. Ao invés de ele estar murmurando, ao invés de ele estar assim, ele estava lá cuidando do rebanho do pai, com a harpa que ele mesmo fez, ele que fez. Ninguém deu dinheiro a ele para comprar uma harpa, ninguém deu dinheiro para ele comprar um instrumento, ninguém deu de presente a ele um instrumento, ele construiu o instrumento com as próprias mãos. E ali estava ele naquele mato, abandonado, rodeado de feras, de ursos e de leões selvagens. E ele estava louvando a Deus. Adonai Rohi, Lo Ersar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi tinha tanto crédito com Deus, que Deus retirou Davi do meio das ovelhas, do chiqueiro de ovelhas, e o fez assentar como rei de Israel. E a partir daquele momento,
Todas as vezes que Deus queria abençoar aquele povo rebelde que não reconhecia o Deus como seu Senhor, Deus dizia: eu vos faço isto por amor ao meu servo Davi. E Deus declarou que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você tem crédito com Deus, querido? Eu não tenho mais tempo. Eu vou terminar. Tinha uma mulher, já falei de muitos homens, mas tinha uma mulher, uma simples e humilde mulher, chamada Miriam Menat Zeret, Maria de Nazaré. Ela tinha muito crédito com Deus. Ela tinha tanto crédito com Deus, porque era uma adoradora do Senhor, no meio daquela geração má, adúltera, incrédula. Maria buscava diariamente a face do Senhor. E o Senhor mandou um mensageiro celeste, o anjo Gabriel, o guerreiro de Deus, para dizer para ela: salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo. E o Senhor manda te dizer, Maria, que você foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, que vai nascer no planeta Terra, do seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, e você vai chamar o nome dele Yeshua, porque ele é Salvador, e ele vai salvar o seu povo dos pecados do povo. Maria tinha muito crédito com Deus. Maria tinha tanto crédito com Deus, que Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador Jesus. E ela prova a sua intimidade com Deus no momento em que ela sabia, ela tinha certeza absoluta que, aparecendo grávida, sendo solteira, a lei de Israel determinava que ela tinha que ser morta, apedrejada, mas ela não temeu nada. Ela confiava tanto no Senhor que ela declarou: se quiserem me matar, que me matem, mas eu creio que Deus falou comigo, e esta criança que está no meu ventre, eu nunca tive relação sexual com homem nenhum, eu estou grávida do Espírito Santo, eu creio no meu Senhor. Quem quiser que queira pensar o que quiser, porque o Senhor é meu Deus. E ela abriu a boca e disse: a minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aquele menino nasceu. Não tinha lugar para ele nascer. Não tinha hospedagem. Não tinha hotel. Não tinha pousada, não tinha nenhum lugar para nascer. Só tinha uma estrebaria, um local onde se botava os animais. E ele, o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, o Filho do Deus Altíssimo, veio nascer naquela estrebaria, humilde, simples, fedorenta, para mostrar que ele se despojou da sua deidade, se despojou do poder de ser Deus, para viver como homem, tudo igual a nós, exceção feita no pecado. O Senhor Jesus tem muito crédito com Deus. O Senhor Jesus tem muito crédito com Deus. E ele tem tanto crédito com Deus, que ele declara: a minha missão neste mundo é obedecer a ordem e a vontade do meu Pai. Eu não vim para este mundo para fazer a obra de Deus. E muitas vezes você está metido na obra de Deus, se mete tanto na obra de Deus, você não tem tempo para fazer a vontade de Deus. E às vezes você não é chamado para fazer a obra que você está fazendo, porque você não tem intimidade com Ele, não tem sensibilidade com Ele, para Ele te dar as coordenadas, dizer o que é que Ele quer que você faça no planeta Terra. E quem tem intimidade com Deus, meu amigo, não escolhe o que fazer, é Ele que determina. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida foi um depoimento feito por um amigo meu, quando fui pregar lá nos Gideões, da última colheita, da última ceifa, lá em Camboriú, lá em Santa Catarina. E o pastor Cizinho Bernardino me contou essa experiência que ele teve. A experiência de que ia começar a festa, ele estava preocupado que a igreja ia chegar por volta de 7 horas,
e ele, 5h30 da manhã, já estava na porta da igreja, ele como pastor da igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, a porta da igreja estava entreaberta. Eu disse, meu Deus do céu, falei com o zelador que fechasse a porta, meu Deus. Como é que esse homem deixa a porta aberta? Será que entraram aí, pegaram alguma coisa na igreja? Como é que é um negócio desse? E quando ele empurrou a porta da igreja, sentiu que havia alguma coisa que estava obstaculizando a porta se abrir. Estava resistindo ao empurrão que ele deu na porta. E ele usou de força, empurrou aquilo com mais força, para ele poder entrar na igreja. E quando ele entrou na igreja, ele encontrou um diácono da igreja, ajoelhado no chão, com um pano molhado, tirando uma mancha que estava no chão. E ele tomou um susto, ele me disse, eu tomei um susto, e peguei ele assim, e disse, irmão, levante daí, o senhor é o juiz de direito de Camboriú, o senhor não pode estar fazendo aí. Ele fez, lá fora, aqui dentro eu sou diácono, estou servindo ao meu Senhor. O mínimo que você fizer para o Senhor, Ele vai pagar. Nada é de graça, você faz para Ele. Nada é de graça. E muitas vezes você é cometido pelo seu líder, porque Deus fala com o seu líder para fazer a obra, e você fica resmungando. Por quê? Porque você não tem compromisso com Deus, você não tem intimidade com Deus, você é um desacreditado de Deus, você não tem crédito com Deus. Porque quando você tem crédito com Deus, não interessa que tipo de tarefa você vai realizar, interessa que você está realizando para a glória dele. Tudo quanto você fazer, seja viver ou morrer, que você fizer, seja viver ou morrer, seja isso ou aquilo, você faça para a glória do Senhor. É para a glória dele. É para a glória dele. Observe aqui minha fofinha que está ali toda bonita com a roupa nova aí. A irmã Erivanda. Olha, irmã, eu fui para um almoço na casa do bispo Zé Valdice e de Rose, na semana passada. Fui com a mulher mais bonita de ver, como está linda me olhando. Quer casar comigo? Que coisa linda. Olha, e eu fui com ela. E lá tinha uma moça que trabalha no Tribunal de Justiça, a irmã Jaciara. E quando eu ia saindo de lá, o telefone tocou para o bispo Sérgio Portela, seu filho, e também meu filho. E era uma pessoa daqui da igreja, que mora no apartamento, no 10º andar, 11º andar, que estava pedindo se eu podia passar lá. Eu digo, eu podia passar lá, eu vim aqui para o almoço na casa. Quem é esse povo do Diva aqui? Me viu entrando aqui. E a pessoa que ligou para o bispo Sérgio disse assim: a minha mãe estava na garagem saltando quando o bispo chegou. E quando o bispo foi passando com a irmã Maílde, minha mãe passou mal e perdeu a fala. E eu corri, abracei minha mãe. Disse, o que é, minha mãe? O que é que está acontecendo, minha mãe? Fale comigo. Ela fez, o bispo, é o bispo Átila, é ele. Será que ele não pode ir em nossa casa, abençoar a nossa casa? Fale com ele. E quando o bispo Sérgio me falou isso, nós estávamos sentados à mesa almoçando. E eu disse, logo depois do almoço, eu vou lá. Eu vou lá. Você tem crédito com Deus? Porque quando você tem crédito com Deus, vai acontecer o que aconteceu com a irmã que está aqui me olhando. Que o pai dela está na UTI morrendo e ela não tinha nada com Deus. Tinha sido chamada pela família várias vezes para vir aqui na igreja e nunca quis saber. Mas na hora que chegou, que o médico disse lá na UTI, ele não passa de hoje, está com falência dos órgãos. Ela olhou assim, pegou no pai e fez, Deus de Átila Brandão, tire meu pai daqui. O pai ficou curado. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Será que você tem crédito com Deus? Jesus tinha tanto crédito com Deus, que se submeteu a toda a vontade de Deus, até a morte e morte de cruz. Quem tem crédito com Deus, querido,
não está preocupado com nada, nem com sua vida, não está preocupado com seu futuro, não está preocupado com o seu passado, não está preocupado com o seu presente, porque Deus é o supremo comandante da vida daqueles que têm crédito com Ele, daqueles que têm intimidade com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Você tem crédito com Deus? Querido, querida, quem sabe se hoje, dia 20 de outubro de 2013, você está tão desacreditado com Deus, que seu nome já está na Serasa, no SPC celestial. O anjo já colocou seu nome lá, sujo, lá em cima. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje, dia 20 de outubro de 2013, domingo, Deus está dando anistia plena, total e cabal para você. Está retirando o seu nome da Serasa. Está entregando na sua mão um cheque em branco, assinado por Ele, para você preencher com a quantia que você precisar, o que você quiser. É hoje. Contanto que você fique de pé agora e comecemos a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, e deste caminho estou seguindo a Jesus Cristo, a Você está cantando isso aí, e nós estamos falando, você tem crédito com Deus? Você precisa saber que música é essa, que canção é essa. Quando Fidel Castro, esse estrupício desgraçado, assassino miserável, que é o ditador de Cuba, e que é o líder de muitos líderes hoje no poder na América Latina, e que quer cubanizar o continente com os seus escravos servis. Quando ele derrubou Fulgencio Batista, o presidente de Cuba, e tomou o poder, um dos seus primeiros atos foi mandar matar todos os pastores evangélicos e fechar toda a igreja do Senhor Jesus. Só não deveria morrer aqueles que não negassem, que negassem a Jesus. Quem negasse a Jesus publicamente, ficaria vivo. E tinha um evangelista que dirigia a igreja, Hermano Hernández, casado com 2 filhas, uma de 5 anos e outra de 7 anos. E prenderam Hernández, a sua esposa e suas 2 filhinhas, levaram para a cadeia. E no outro dia pela manhã, ao raiar o dia, acordaram Hernández, soldado com a baioneta no fuzil, empurrando nas costas dele, fez ele chegar naquela grade da janela da cadeia onde ele estava. E lá embaixo estava o que os cubanos ainda chamam de El Paredão, a parede, onde eram fuziladas as pessoas. E quando Hernández chegou ali, estava lá embaixo, com as mãozinhas atadas e uma venda nos olhos, a sua filhinha de 5 anos. E o oficial que estava comandando aqueles soldados que estavam ali cercando Hernández, disse assim: está vendo sua filhinha? Você nega a esse impostor, Jesus Cristo, ou ela vai ser fuzilada, vai ser morta agora. Você nega a este impostor, Jesus Cristo, ou la morte de sua hijita, de sua filhinha. E Hernández ali começou a chorar convulsamente, olhando a sua filha em frente àquele pelotão de fuzilamento, e ele começou a cantar inicialmente baixinho: estou seguindo a Jesus Cristo, deste camino eu não desisto,
Estoy siguiendo a Jesucristo, atrás no vuelvo mais. E eles metralharam aqui criança de 5 anos, colocaram de 7, nega a este impuesto, Jesucristo, la muerte. Estoy seguindo a Jesucristo, e deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Cristo, atrás não vuelvo mais. E eles metralharam aquela criança, colocaram a esposa dele. E quando colocaram a esposa dele, e o oficial disse: nega a este impostor Jesus Cristo, nega a este impostor Jesus Cristo a morte de sua esposa. Hernandes se silenciou, não cantou mais. Ele disse: Senhor, minha companheira, Senhor, o maior amor da minha vida. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu não tenho forças, meu Senhor. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso, Senhor. Eu não posso. E a esposa lá embaixo, vendo que ele estava titubeando, vendo que ele não estava cantando, ela disse: Hernandes, não desista, continua alabando a Deus. Estou seguindo a Cristo, e deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Cristo, atrás não vuelvo. E eles metralharam Hernandes e levaram Hernandes para o paredão e colocaram ele com as mãos amarradas, maniatado, e colocaram uma venda nos olhos dele. E ele disse assim: tira a venda de meus ojos, eu quero mirar meu Senhor em sua face. Tire essa venda de meus olhos, eu quero olhar o meu Senhor na cara dele. Estou seguindo. Você tem crédito com Deus? Hernandes tinha crédito com Deus. E quando eu for arrebatado, eu vou abraçá-lo com a sua família lá no céu. Jesus Cristo, atrás não vuelvo mais. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo. Não. Se você nesta manhã você sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus, para passar a ter intimidade com Ele enquanto a igreja guerreia, levante a sua mão, dê um sinal, eu quero orar por você. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você nesta manhã. Os obreiros estão aqui no caminho, lá atrás, pode vir para o meio, pode sair aí, vir para o meio. Vai lá, obreiro, corre, obreiro, corre, obreiro, corre, obreiro, traz ele, porque amar, venha com as duas mãos para cima, meu filho. Você vai ter crédito com Deus esta manhã. Você vai ter crédito com Deus. Você vai ter crédito com Deus. Venha, venha agora. Oh, de cruz. Vem agora, vem agora, vem agora. Vem agora, venha rápido, porque os negócios do rei têm pressa.